Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Yandecast. Nós estamos aqui no primeiro episódio de 2024, estamos muito felizes de estar retomando aqui este podcast. A gente recebe tanto feedback legal de vocês, né, para a gente poder retomar, para a gente poder ter mais episódios com mais conteúdo legal. Então a gente está aqui para abrir a temporada de 2024 com um tema que é muito pedido e não é à toa, né? Porque a maior parte das pessoas aqui, elas ficam nas empresas e buscam por isso, por conta desse tema, que é o desenvolvimento. Hoje a gente vai falar sobre plano de desenvolvimento individual, o famoso PDI. Eu tô aqui com uma pessoa muito especial, um convidado muito especial, mas já já eu falo sobre ela, porque eu queria antes alinhar o que é plano de desenvolvimento individual. A gente olha para isso como uma ferramenta para poder trabalhar o nosso desenvolvimento a curto, médio e longo prazo. Nada mais é do que uma estrutura, né, de como que a gente vai trabalhar esse desenvolvimento ao longo do tempo para a gente alcançar as nossas ambições. E aí, para a gente acredita muito no plano de desenvolvimento individual, num papel de desenvolver, né? Ou seja, a gente olhar quais são as coisas que a gente pode fazer para poder chegar nas nossas ambições, potencializar, porque muitas vezes a gente acha, né, que a gente precisa trabalhar coisas que a gente não é tão bom, mesmo não gostando, onde, na verdade, a melhor coisa, na verdade, é a gente trabalhar o que a gente é bom para poder potencializar isso. Até por isso que a gente trabalha em time, porque existem várias pessoas com várias expertises diferentes. E a gente também acredita no PDI para poder alinhar, ou seja, a gente alinhar as nossas expectativas com as expectativas do ambiente onde a gente está. Então, sejam as suas ambições profissionais ou pessoais, a gente tem aqui o plano de desenvolvimento, que é o que a gente vai discorrer um pouquinho agora. E para isso, finalmente, vamos falar sobre a pessoa convidada muito especial. Eu vou deixar que ela se apresente aqui, para que vocês conheçam, para a gente bater um pouquinho, um papo sobre as experiências dela e como que ela pode contribuir aqui para a nossa visão do plano de desenvolvimento. Seja muito bem-vindo, Rafa Toledo. Muito obrigada por ter aceitado falar com a gente aqui. Eu queria que você se apresentasse, Rafa. É um prazer estar aqui com vocês, com o time da Yandé. Eu estou muito feliz porque é um tema que eu gosto bastante, né? Eu sou designer de formação, mas eu acabei enfrentando vários desafios ao longo da minha carreira para me desenvolver como designer e também como gestor para ajudar o meu time, a minha equipe a se desenvolver. Então, para mim, o PDI, assim, né, o Plano de Desenvolvimento Individual, é uma ferramenta super importante para a gente enfim, estimular, né, o nosso desenvolvimento, a nossa reflexão do momento onde nós estamos e, de forma intencional, né, planejar a nossa carreira futura. Então, eu acho que é uma ferramenta super bacana. Eu sou, né, como eu estava falando, designer de formação, sou professor, né, tive a oportunidade de te conhecer na SPM, né, lecionando aí para você na pós-graduação, e eu dou, né, aula, enfim, de liderança, de design estratégico, design de serviço, e aí, né, nas minhas últimas experiências, eu tive essa missão de gerir times, né, de design e ajudar essas pessoas, esses colaboradores das empresas para as quais eu trabalhei, poder se desenvolverem, enfim, e conseguirem entender um pouco dessa trilha, né, desse plano de desenvolvimento individual, olhando a médio, né, curto, médio e longo prazo suas carreiras. Muito bom, Rafa. Muito prazer te receber aqui. Você tem, uma baita de uma experiência aqui para poder trazer, né? É por isso que a gente te trouxe, inclusive, né? E eu já queria emendar uma pergunta, né? Legal. Você falou que você é o designer de formação, que você começou a se especializar, mas de onde veio esse impulso de você buscar por gestão de pessoas mais a fundo? Então, eu sempre fui muito apaixonado, né, por pessoas, por interagir, por colaborar. Eu acho que o design tem um pouco dessa vocação, né, de você trabalhar em colaboração com outras pessoas. E aí, à medida que eu fui, né, trilhando a minha carreira, eu comecei trabalhando em consultorias. Depois eu fui trabalhar em algumas organizações, como a Mafre, né, uma seguradora, Coteminas e a Novartis. E nessas organizações eu fui recebendo alguns novos desafios que tinham a ver com a liderança de pessoas, né? E aí eu tive que, de fato,
olhar para esses desafios e pensar, poxa, como eu vou me preparar, eu como designer, né, que não tenho uma formação para gestão de pessoas, como eu vou me preparar para poder liderar as pessoas, para poder, enfim, ser um bom gestor e alguém que inspire as pessoas a serem as melhores versões delas mesmas, né? Então, acho que foi natural, assim, foi uma trajetória natural, e eu tive também a sorte de ter vários líderes muito inspiradores que puderam compartilhar comigo essas ferramentas e também esse mindset, né, de pensar o desenvolvimento. E aí foi quando eu conheci, né, a ferramenta do plano do PDI. Eu preenchi essa ferramenta, né, na Mafre, por exemplo, como colaborador, e aí eu tive que, nessas outras organizações, na Coteminas e na Novartis, como gestor, ensinar o meu time a usar essas ferramentas e a evoluir também essas ferramentas para a realidade da organização. Porque eu acho que uma coisa que é importante dizer é que o PDI está muito associado à cultura organizacional, né? Então, a gente também, por mais que exista ali as boas práticas, né, ele acaba se moldando a cultura organizacional. Então, na Coteminas eu tive o desafio de ajudar o time a desenvolver o que seria o plano de desenvolvimento individual da organização, começando pelo time de design, e na Novartis eu tive uma experiência muito bacana sobre um outro ponto de vista do PDI, assim, a gente olhar muito também para o nosso lado pessoal e também olhar muito a médio e longo prazo o que a gente quer para a nossa carreira, né? Então, acho que isso é uma função muito bacana do PDI também. É muito legal porque não é só profissional, né? A gente pode aplicar também na vida, porque é uma ferramenta que ajuda muito a gente a tirar as coisas do papel, né? Não, com certeza. Eu acho que isso é muito legal, né? Quando você consegue, de fato, ser intencional, né? Então, eu tive até um gestor, o Márcio Ramos, que compartilhou comigo uma visão muito bacana de PDI, que ele falava muito sobre isso, né? O Márcio falava muito sobre, foi meu diretor ali na Novartis, ele falava muito sobre sermos intencionais na nossa carreira. Então, a gente entender de fato onde a gente quer chegar e tentar nos propor a ter um exercício de médio e longo prazo. Então, o Márcio pedia para a gente, né, para os diretos dele, fazerem um PDI de 15 anos. Então, imagina só, né, você ver como vai ser, você tentar imaginar como vai ser sua carreira daqui a 15 anos, entendendo que, de repente, numa organização você tem movimentos aí de 2 a 3 anos. Então, você tinha que pensar 4 movimentos à frente na sua trajetória, né? Então, é uma coisa complexa, é uma coisa difícil, mas te ajuda a entender, né, o que você quer para sua vida. E não só, né, um PDI sob o ponto de vista profissional, mas também o que você quer para sua vida do ponto de vista pessoal. Você quer conhecer outros países, morar em outros lugares, estudar, o que você quer fazer, como você concilia isso e como você consegue pensar nesse plano e materializar. Eu acho que é muito legal você poder desenhar isso, sabe? Com certeza, com certeza. Não, e eu fico pensando, né? Porque o plano de desenvolvimento você pode aplicar de diversas formas. Porque tem o seu caso, né? Onde a sua liderança te estimulou a olhar para 15 anos, Exato. Mas não necessariamente você precisa olhar para 15 anos para você construir o seu, Exato. Né? Porque tem muita gente que fala, nossa, mas eu não consigo nem, sei lá, daqui a 2 anos me imaginar. É um exercício muito legal a gente olhar a longo prazo, Sim. Mas não é você não conseguir olhar para o longo prazo que vai te bloquear. Né? Não, com certeza. Né? De trabalhar isso, né? Então, sei lá, a gente pode fazer de 6 meses, pode fazer de 1 ano, pode fazer daqui a 5 anos, né? O legal, eu acho que é o exercício, né? Não, com certeza. E você ser intencional nisso, né? Então, eu acho que quando a gente faz um plano, né? O Márcio falava muito sobre isso e eu reflito também bastante sobre essa questão da intenção, né? Então, é muito bacana a gente entender o que a gente quer construir pra gente, como que a gente vai no lugar onde a gente está, no contexto onde a gente está. Eu sei que vocês têm uma cultura incrível na Yandé, então, assim, uma cultura muito de estarmos juntos, da gente ser focado no cliente, da gente inovar. Então, vocês têm uma cultura muito viva e muito interessante. Então, acho que o plano de desenvolvimento individual é muito, muito fértil quando você está num ambiente organizacional que te permite impulsionar, né, se impulsionar e ter todos esses valores tão genuínos. Então, acho que realmente você pode pensar em curto, médio e longo prazo. Acho que o Márcio puxava a gente para pensar a longo prazo justamente até para a gente entender que a organização é uma organização em transformação, como qualquer outra, né? E você tem que pensar como você vai moldando a tua trajetória e onde você se vê, né? Então, acho que isso é muito legal colocar no papel, mas como você falou, de repente colocar no papel como eu me vejo daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, e aí também a gente vai falar mais sobre isso, mas assim, tentar entender muito onde eu quero chegar, né? Onde eu estou, onde eu quero chegar,
quais são os gaps, né, entre onde eu estou e onde eu quero chegar, que oportunidades eu vejo de desenvolvimento. Então, acho que tem muitas coisas legais aí que a gente pode falar para o pessoal sobre dicas também, né, de como construir esse plano. Demais. Rafa, eu já ia perguntar, olha, além da intenção, o que é preciso para construir? Mas você já trouxe um spoiler aqui. Então, vou entrar na parte de... Existem 2 papéis aqui que a gente pode, né, desempenhar quando a gente fala sobre um plano de desenvolvimento. Tem o que a gente se desenvolve, então qual que é o meu plano que eu consigo me desenvolver, e tem um papel que você faz muito, que é o de líder. Qual que é o meu papel frente a isso para poder desenvolver e evoluir a minha equipe, né? Então eu queria abordar essas 2 experiências com você. Bacana. Primeiro, quando a gente fala sobre o seu desenvolvimento, né? Como que foi para você? Você já comentou um pouquinho aqui que você teve que olhar para 15 anos, mas como que foi esse processo na sua construção? Não, muito bacana. Eu acho que isso é legal dizer, né? Então, tanto os líderes têm os seus planos, obviamente, têm também seus planos de desenvolvimento individuais, eles têm que ter essa meta de desenvolvimento, então acho que é sempre atrelado, né? Então, você como líder, você tem, né, o seu time que você vai gerir, você vai ajudar a desenvolver o plano de desenvolvimento individual, mas o PDI, ele é uma responsabilidade individual, né? Então, ele não é o seu líder que vai te dar o seu PDI, na verdade, ele tem que partir de você, dos teus sonhos, do teu propósito, do teu ser no mundo, né? Então, falando do meu PDI, né, do meu desafio de construir o PDI, no meu caso, né, como eu comentei com vocês no começo, eu tenho uma carreira acadêmica também. Então, nesse momento eu estou fazendo doutorado e eu gosto muito de estudar, de me atualizar e etc. Então, eu tinha um desafio... Sei bem, Rafa. Eu gosto bastante, assim, eu acho incrível, né? Você também, a gente juntos ali na SPM, né? É muito bacana esse ambiente, como que esse ambiente acadêmico ajuda a gente a trazer novas coisas para a profissão, e também o ambiente profissional ajuda, né? Ele se cross-poliniza, né? Ele se alimenta, então isso é muito bacana. Mas eu tinha esse desafio, como que eu concilio, né? Como que eu concilio a minha carreira acadêmica com a minha carreira profissional. Então, esse era um desafio, e aí foi muito bacana porque eu criei, né, um PDI que tem a minha trajetória, né, tinha, né, a minha trajetória na Novartis, né, eu me desliguei da Novartis no final do ano passado, porque realmente eu vi até por esse PDI, por esse exercício, que o meu foco deveria ser muito no universo da educação. Então, que eu queria muito me conectar com essa questão de dar aula, de focar nessa questão do universo da educação. Então, até esse PDI que eu desenvolvi na Novartis me fez refletir sobre o futuro da minha carreira. Mas olha que legal! Isso é muito legal, né? Porque, e é uma coisa que o meu líder, né, o Márcio, falava muito, olha, eu não estou preparando você só para Novartis aqui, mas eu quero te ajudar a prepará-lo para a vida, e seja, por mais que a vida seja você mudar de empresa e ir para um outro caminho. Então, acho que nosso papel como líder é de fato ajudar, né, o nosso time, né? Trazer essa clareza, com certeza. Mas acho que o nosso papel, né, quando a gente está fazendo esse PDI, é muito refletir o nosso propósito. Acho que isso é uma coisa que tem que estar muito clara para a gente, né? Por que a gente acorda todos os dias? O que nos move? Então, acho que essa é uma dimensão super importante de estar clara para a gente. A gente até fala, tem aquele MTP, Massive Transformative Purpose, né? Que fala muito sobre, que é uma ferramenta muito bacana também de desenvolver. Até depois eu posso te passar, Nia, assim, você pode compartilhar com o pessoal. Tem uns templates que ajudam muito. Amamos. Que ajudam muito, exatamente. Ajudam muito a gente a se desenvolver como pessoa, né? Qual é o impacto que a gente quer fazer no mundo. Então, acho que isso é a primeira camada que tem que estar claro pra gente. Por mais que é o que você disse. Às vezes eu não sei qual é o impacto que eu quero fazer no mundo, eu não sei muito o que eu vou fazer daqui a 1, 2 anos, mas qual é o sentido para mim, né, do trabalho? Por que eu estou vindo aqui todos os dias? O que eu quero, que transformações eu quero promover? Então, acho que é importante ter essa clareza dessa dimensão do propósito. E aí, quando a gente tem essa clareza, a gente também almeja, né, qual é o próximo passo que eu gostaria de dar na minha carreira, né? Então, hoje eu estou, né, como, sei lá, como um designer, como um gestor, como um analista, e gostaria de, né, ter uma carreira de gerenciar pessoas, por exemplo, mas ainda não gerencio, então, de repente, não coordeno, né, não lidero pessoas. Então, esse passo também na nossa carreira é um passo difícil, né, que é quando a gente ainda não lidera pessoas e a gente vai liderar pessoas, por exemplo. Esse é um desafio que várias pessoas, vários alunos meus me perguntam, né, sobre como planejar sua carreira para se tornarem gestores, né? Então, acho que isso é uma coisa bacana também de se pensar qual é o próximo passo que você quer dar, e aí você fazer uma autoanálise, né?
olha, quais são as minhas dificuldades, quais são os meus desafios para que eu possa dar esse próximo passo e disso tudo, desses gaps, que oportunidades eu tenho de desenvolvimento. E aí a gente acaba dividindo, né, essas oportunidades principalmente três vertentes principais, né? Então tem o que eu posso aprender, que cursos eu posso fazer, que livros eu posso ler, e etc., que vão me ajudar a dar esse próximo passo na minha carreira, que trocas eu posso fazer com outras pessoas aqui, seja da minha organização ou de outras organizações, que vão me dar também essas referências, e, né, profissionalmente, na minha prática profissional, que novos desafios eu posso enfrentar que vão me preparar para esse novo passo. Então, essa tríade, né, de aprendizado, de experiência e também da prática profissional é muito importante porque a gente consegue começar a ver, a partir dessas oportunidades, o que a gente pode fazer que vai nos levar para um próximo momento. E aí a gente começa a desenvolver nossas metas, né? Então, dentro disso, poxa, eu quero ler esse livro, ou fazer um curso disso, ou de repente tem uma coisa que a gente era muito estimulado na Novartis, na Coteminas, era buscar pares nossos, ou até pessoas que estão em outras posições, mas que nos inspiram, para convidar essas pessoas para serem nossos mentores. Então, isso era uma coisa muito legal, porque a gente acabava se mentorando, sabe? Assim, era muito legal. Isso é muito legal, porque muitas vezes as pessoas esperam por um programa de mentoria. Sendo que a mentoria, ela pode acontecer a qualquer momento. Porque eu vejo uma pessoa que eu me inspiro, eu vou lá atrás da pessoa e falo, cara, me explica isso aqui, ou vamos bater um papo, deixa eu conhecer um pouco mais sobre isso, né? E que legal que você teve essa experiência. Eu acredito muito nesse formato. Nossa, também. De desenvolvimento. Super, sabe? Porque eu acho que aí a gente consegue ser protagonista da nossa carreira, a gente não precisa esperar que a área de pessoas e culturas crie um programa. Não, poxa, tem uma pessoa que me inspira, que eu admiro, e etc. Eu vou lá, converso com ela. Poxa, você toparia conversar comigo quinzenalmente, 1 horinha, para eu te contar um pouco dos meus desafios, aprender um pouco contigo? Então, na Novartis, a gente tinha muito esse estímulo, né? Era uma empresa internacional, multinacional, então a gente conseguia, e a cultura da empresa era muito aberta para isso. Então, eu tinha mentores, por exemplo, em outros países, né? Que eram pessoas que trabalhavam com experiência do usuário, com design, assim, inovação, como eu trabalhava, e eram pessoas que eu via até no meu próprio PDI, que eu gostaria de futuramente, né, trabalhar com essas pessoas, ou na área que essas pessoas trabalhavam. Então, de alguma forma, o meu PDI me mostrava a direção que eu, né, queria seguir, e eu ia mapeando também quem eram essas pessoas que poderiam me orientar e me ajudar a chegar nesse caminho. Que legal, Rafa, muito legal. E eu queria saber se você... Como que foi para você seguir esse plano? Então, você foi lá, colocou no papel, viu aquilo que fazia sentido para você, olhando para sua carreira, né, corporativa e também acadêmica. E para colocar no papel, em prática, como que foi? Você teve a disciplina, Sim. Né? Você ainda tá dentro dele, desse plano? Você revisa ele? Como que funciona? Então, é super importante isso, assim, a disciplina não é simples, né? Eu acho que, assim, é importante a gente começar, né? Então, é importante a gente também não ter 700 metas no PDI. Eu acho que é importante a gente ser sintético. Não, e é muito fácil a gente meter coisa lá. É muito fácil. E aí depois você se frustra. Por isso, eu acho que isso é super importante, a gente ser cirúrgico, assim, entender. Por exemplo, a Novartis é uma organização multinacional, e para mim era super importante, eu precisava praticar o meu inglês. Então, essa era uma meta importante para mim, me envolver em projetos que eram projetos regionais ou globais, em que eu pudesse trocar com pessoas, né, falar inglês, desbloquear meu inglês, etc. Isso é uma coisa super importante para mim, e foi uma coisa que meio que foi um pilar, assim, do meu plano de desenvolvimento individual. Então, isso me ajudou muito, né, a ganhar segurança e fazer trocas na língua inglesa, etc. Então, isso foi uma coisa que eu vi que era importante para mim, que era uma deficiência, mas também uma oportunidade. E aí eu fui E você se metia nesses projetos? Não era que ele caía e falava, vai, deixa eu... Não, super me jogava, assim. Acho que isso é muito legal, né? Assim, a gente ter essa... Quando a gente tem essa noção do nosso propósito, né, e a gente tem essa clareza dessa energia do propósito, das coisas que a gente quer realizar, a coisa fica mais divertida, né? Eu acho que tem que ser uma coisa divertida no sentido de, poxa, deixa eu me conectar com as pessoas que posso aprender, que eu posso trocar. Então, era um pouco isso que eu fazia, assim, na Novartis, né, de ter essa rede que eu ia, né, então eu tinha essa questão do inglês, que para mim era super importante, que eu comecei a ativar,
Eu busquei uma mentora que já estava, né, há mais de 10 anos na empresa, então que conhecia muito do contexto ali, que poderia me ajudar. Então, né, eu tinha basicamente, né, esses dois grandes pilares, o pilar do desenvolvimento, né, de projetos com, né, os times globais, que me ajudavam a me desenvolver em termos do idioma e também entender, né, adaptar essa coisa do olhar global, né, muito diferente, né, você desenvolver um projeto que a gente está olhando para o Brasil e um projeto que você está olhando para a região, um projeto que você está olhando globalmente, né, então são escalas e olhares diferentes. E a troca multicultural é muito rica, né, toda essa diversidade, e também nessa questão da mentoria de você entender como a empresa funciona, entender mais do negócio, etc. Então, e aí também tinha uma outra dimensão de cursos, né, de aprendizado. Então, eu estava ali com o desafio de criar a operação de design, né, da Novartis, sistematizar todos os processos. Então, fui fazer cursos de design ops, cursos que pudessem me ajudar também a entender como estruturar a operação de design. Da forma mais técnica, né? Da forma mais técnica. Então, acho que é um pouco isso, né? Essa forma mais técnica, então, por um curso, por exemplo, que eu fiz, essa forma de relacionamento, de projetos que te permitam viver experiências que antecipem aquilo que você quer para a tua carreira e as trocas que você faz com as pessoas da empresa. E aí eu acho que pessoas de qualquer... Às vezes a gente tem uma coisa, né, que é muito complicada do nível hierárquico, né? Então eu não vou falar com aquela pessoa porque ela é inacessível. Eu tenho certeza que na Yandex, se vocês forem conversar, né, com o CEO de vocês, ele está de portas abertas para falar com vocês, é uma empresa super horizontal, então não tenham essas barreiras hierárquicas de títulos, de cargos. Na verdade, nós somos pessoas e queremos um ajudar o outro. Eu tenho certeza que vocês vão ter toda a abertura aí para poder, né, conversar com as pessoas que te inspiram e que podem te ajudar a dar esse próximo passo na tua carreira. Com certeza. E aí você mencionou que você saiu de lá, né, porque você viu que era a parte mais acadêmica que você gostaria de seguir, Exato. né? E dentro do seu plano, pelo que eu entendi, e até que você já dividiu um pouquinho, tinha a parte acadêmica também Sim. no desenvolvimento, né? E hoje, dentro do seu plano, eu acho que pausou essa parte corporativa, porque você viu outro propósito, e você continua trabalhando no seu plano na parte acadêmica? Sim, exatamente. No mesmo plano. Eu tenho, né, um template, depois até a gente pode dividir, co-criar aí para vocês, que é um template que ele tem, né, ele tem essa visão de 15 anos de futuro, então ele é dividido, então, em, sei lá, 5 movimentos que você gostaria de fazer na tua carreira ao longo desse tempo, né? E aí, um dos meus movimentos é realmente me formar no doutorado, né? E aí, a partir disso também, eu quero escrever livros, quero, enfim, fazer uma série de coisas que estão descritas ali no PDI, para que eu me torne uma referência no campo que eu gosto de atuar, que é o campo do design de serviço. Então, acho que é um pouco isso, assim, o PDI me mostrou, né, essa reflexão sobre o meu propósito, e até utilizei a inteligência artificial para me ajudar, né, nessa reflexão com o propósito, foi bacana isso, mas foi uma reflexão que me ajudou a entender que eu deveria, né, a gente precisa direcionar as nossas energias, então que, por isso, eu ia pausar um pouco esse viés do desenvolvimento corporativo e focar mais nessa questão acadêmica, não só necessariamente estudando, mas também dando aulas e fazendo consultorias que são focadas para esse universo educacional, né, que é o universo que eu sou apaixonado. E essa parte, você comentou muito sobre você fazer as coisas de forma intencional, que é o que eu acredito muito também. Mas, além da intencionalidade, para manter a disciplina, para poder seguir esse plano, tem alguma outra coisa que você faz no dia a dia? Sei lá, retomar o plano escrito a cada 15 dias, colocar na sua parede. Tem alguma coisa assim que você faz? Então, tem uma coisa até que eu e minha esposa fazemos juntos, né? A gente tem as nossas metas do ano, né? E a gente imprime isso em A3, plastifica e deixa, tipo, perto, assim, onde a gente trabalha. Então, é uma coisa que é, tipo, uma jornada ali que a gente vai vendo sempre aonde a gente tá. Isso aqui a gente já conquistou, isso aqui a gente tá muito distante. Então, a gente olha pelo menos uma vez por semana. Eu acho que isso é legal, assim. Eu tinha também o meu PDI ali fixo, né, impresso, etc. E digital também no Miro, né? Eu gostava muito de usar o Miro como uma ferramenta ali para
para organizar o PDI, e eu sempre olhava, né? E até também, porque é uma coisa que é super bacana, uma dica para os gestores e também, obviamente, para todo mundo, para fomentar esses momentos, a gente tinha momentos de revisão de PDI. Então, trimestralmente, a gente costumava se sentar e olhar o PDI e falar, poxa, né, nesses 3 meses, o que a gente evoluiu? Enfim, a gente fazia alguns momentos alguns checkpoints ali para poder entender como que a gente estava evoluindo. E não numa questão de cobrança, de, tenho que prestar contas, mas numa questão de desenvolvimento. Até porque a gente, sei lá, num quarter você pode descobrir novas coisas, pode reorientar o teu plano. Então, é sempre importante a gente estar olhando isso para que não seja uma coisa burocrática. Eu acho que ele não tem que ser burocrático, tem que ser uma ferramenta para você, para o teu desenvolvimento. Total. Não, e é para dar ritmo também, né? Porque é muito válido a gente ter esses momentos para poder revisitar e dar ritmo à coisa, a reaquecer a coisa. Exato, né? exato. Agora, você entrou já na parte de gestão, né? Uma dica para gestão. Eu queria entender agora o Rafa como líder, né? Como que você se preparou para poder dar o suporte para os seus liderados quanto a essa construção do plano, né? Porque a gente tem papéis distintos dentro disso, né? Então, a gente tem a pessoa que é a protagonista e que ela é a única e exclusiva responsável pelo seu plano de desenvolvimento, então é ela que precisa olhar. Mas a gente tem o líder que ele apoia, né? E dá ritmo e todo esse ponto que a gente vai entrar um pouco mais. E o time de pessoas, obviamente, que a gente traz ferramentas e ajuda, fomenta esse momento para discussão, né? Mas você, como líder, como que você se preparou para poder auxiliar os seus liderados? Olha, eu acho que a preparação, na verdade, é a vida, né? Que eu acho que vai te preparando, né? No sentido, assim, muito no sentido de... Primeiro, assim, da empatia, né? De saber que, né, ao mesmo tempo que você é líder, você também, né, é liderado, né? Que não é que você está nesse sistema, né? Em que você também tem o seu plano de desenvolvimento individual, você tem o teu gestor para quem você reporta, você tem as pessoas que você também ajuda a se desenvolverem. Então, na verdade, eu acho que essa troca empática vai te ajudando a entender as dificuldades, né, de se desenvolver esse plano, de cumprir esse plano, de ver o propósito nesse plano. Então, acho que para mim foi muito importante dois momentos na minha carreira que me ajudaram muito nisso, né? Na Coteminas, a gente não tinha a ferramenta de PDI, né, instituída na organização. E aí isso era uma coisa que nos incomodava um pouco, porque a gente sentia que era necessário ter um rito, um contexto ali, para que as pessoas pudessem ser protagonistas do seu desenvolvimento e para que nós, como líderes, pudéssemos ajudar o time. Então, a gente foi e criamos uma proposta e levamos para o time de pessoas e cultura, que gostou muito da proposta e aí instituiu esse PDI para toda a organização. Então, esse momento de estudo, né? Surgiu de vocês, desculpa te cortar, mas surgiu a necessidade de vocês, não foi pessoas que foi pedir. Não foi pessoas, não, na verdade foi uma coisa que surgiu do time de design, ali a gente tinha um time de 10 a 15 pessoas, e a gente sentia que os designers estavam ávidos por, né, se desenvolverem, por buscarem cursos, trocas, etc., e não tinha nenhuma estrutura que ajudava eles a fazerem isso. Então, por isso a gente foi buscar, e aí eu junto com o Luiz Rangel, que era meu líder na época, a gente começou a pesquisar. O Luiz me provocou, poxa, né? O Luiz vinha do Itaú, então o Itaú tinha muito essa cultura do PDI, de todos esses processos de desenvolvimento, e aí a gente foi pesquisar sobre isso e tentar entender como seria um modelo que se adequasse à cultura da Coteminas. Então a gente criou um PDI muito interessante, que a gente dividiu em soft skills, né, em hard skills, que habilidades o designer tinha que ter mais técnicas, que habilidades de comportamento ele deveria ter, como a gente poderia mensurar isso, como um diagnóstico que pudesse ajudar esse profissional a olhar como ele está nesse momento e o que ele precisa se desenvolver. E aí uma coisa que eu percebi que era muito importante, que eu comecei a sentir que as pessoas tinham, essa coisa de achar que o líder é responsável por desenvolver o PDI, né, o seu PDI, né? Então, isso é uma coisa que às vezes acontece, né? Assim, de achar que, não, meu líder vai me mostrar onde eu tenho que me desenvolver. Eu acho que o feedback do líder é muito importante para que, né, a pessoa veja aquilo que ela precisa se desenvolver, quais são as áreas de oportunidade, etc. E eu acho que a gente tem que estar super aberto a esse feedback. E a partir desse feedback a gente tem a matéria-prima para que a gente identifique quais são as oportunidades e para onde a gente quer levar a nossa carreira. E aí, a partir disso,
o papel é protagonismo, né? A gente tem que protagonizar o nosso plano e ter o nosso líder, né? Ter o time de pessoas como, né, todo um suporte, todo um apoio ali para que a gente consiga viabilizar e executar esse plano. Então, acho que como líder, né, a minha visão é que é incrível, né, você ouvir, né, eu já ouvi de algumas pessoas do meu time, etc., né, e que saíram e me agradeceram por poder, né, ter visto, né, o seu propósito, ter entendido a sua jornada, ter entendido que passos necessitava dar, né, na sua carreira. Então, acho que essa coisa de mentorar, né, de poder ajudar as pessoas a verem os passos que elas podem dar na sua carreira e também a entenderem seu propósito é uma coisa muito, muito bacana, e eu acho que é um papel que os líderes têm, assim, como eu posso dizer, os líderes têm essa oportunidade incrível de poder inspirar e de poder mentorar as pessoas, né, rumo a esse desenvolvimento, né? Total, total, Rafa. É importante porque o líder, ele precisa olhar as pessoas individualmente, né? Exato. Esse é um ponto muito importante que você comentou. A gente precisa entender que cada pessoa é uma pessoa. Então, como que a gente dá o suporte entendendo quais são as questões de cada uma delas, né? E a gente Nessa precisa. construção. Desculpa, Alinita, até te cortar, mas assim, o que eu acho que é super importante é a gente entender também que as pessoas não vão ficar para sempre na nossa área, né? Que as pessoas talvez não fiquem, né, na nossa empresa, mas que a gente tem que ajudar as pessoas a se desenvolverem, porque é a função do líder, é o papel do líder. Então, eu acho que a gente tem que estar aberto, sabe? Inclusive dentro da empresa, a gente tem que estar aberto até para entender que às vezes a oportunidade para aquela pessoa que está no nosso time é ir para um outro time, num outro cargo. Então, assim, é tentar ter esse pensamento mais fluido, sabe, da gestão de pessoas, entendendo que a gente está ali com o objetivo de desenvolver as pessoas para que elas performem no seu potencial máximo, para que elas estejam felizes dentro do seu propósito. Então, isso, às vezes, né, significa até você redirecionar a pessoa própria dentro da empresa, para uma outra área, para uma outra posição. Então, acho que o verdadeiro líder é aquele líder que quer ver, né, o potencial máximo do seu time, mesmo que não seja estando no seu time. Às vezes dói, né, perder talentos, mas pensando nessa questão de até, né, indicar para dentro da empresa, para outras áreas, ver essa pessoa crescer, eu acho que isso é super importante, olhar individualmente a necessidade, os talentos, as vontades, né, e poder direcionar, né, sob medida esse plano, né, não é uma coisa, tem que ser customizado, né, não é uma coisa padronizada, é customizado sob a necessidade de cada um da equipe. E é o que você falou, é direcionar, né, porque não é o líder que vai lá e vai sentar e vai escrever. Preencher, exato. Vai lá. Eu já vi muito isso, assim, sabe? Às vezes o pessoal do time, mas Rafa, qual que vai ser o meu PDI aqui, né? E eu falo, não, pessoal, isso tem que ser, na verdade, uma proposta que vocês desenvolvem e apresentam para a gente refinar juntos e para eu dar a minha visão, mas, na verdade, né, cada um tem que ser dono do seu plano de desenvolvimento, que é isso que a gente falou, não é só um plano de desenvolvimento dentro da Yandé, mas é um plano de desenvolvimento da sua vida, né? Onde você quer ir, o que você quer fazer, que diferença você quer exercer no mundo. Então, é muito legal a gente se apropriar dessa ferramenta e entender que não é uma ferramenta só, né? Não é uma ferramenta da Yandé, mas é uma ferramenta sua, estando na Yandé, e de repente, depois, os próprios voos que você vai dar na sua vida, você tem que guardar isso debaixo do braço. Total. Né? E os desafios? Você comentou sobre esse exemplo, né? De Rafa, cadê o meu PDI? O que eu preciso fazer? Mas você teve algum desafio na hora de você dar um suporte para alguém do seu time? Você tem algum caso, assim, que você pode dividir? De desafio? Deixa eu tentar pensar. Eu acho que tem esse desafio, às vezes, do time achar que você tem que dar a solução, né, que é o que a gente falou. Às vezes tem o desafio daquela pessoa que talvez acha que ela não tem oportunidade de desenvolvimento, que ela já está desenvolvida para uma outra função, por exemplo. Ela acha que ela já deu o próximo passo da carreira, mas ainda, talvez assim, uma pessoa que não esteja tão atenta aos feedbacks. Então, isso já aconteceu, por exemplo, de eu ter um analista que se julgava, né, num nível de desenvolvimento diferente do que ele estava. E aí eu tive que, através, né, de toda a mentoria, conversa, etc., mostrar para ele que ele, né, já tinha excelentes habilidades para, por exemplo, ser promovido para uma posição de pleno, mas faltava algumas coisas. Então, o que eu fiz no plano de desenvolvimento individual desse analista? Eu fui mostrar para ele
o que faltava, ajudei ele a ver os gaps entre a posição que ele estava e a posição que ele almejava, e a gente traçou um plano juntos, assim, falando, olha, fazendo, né, A, B, C, se a gente conseguir, de fato, evoluir isso, aí a gente consegue te promover, porque aí você vai estar, né, preparado para enfrentar esse desafio dessa nova senioridade. Então, às vezes, também tem esse desafio de que a pessoa pode se enxergar além de onde ela está, mas também, às vezes, tem uma questão de se enxergar aquém. Então, eu tinha muitas pessoas do meu time que conseguiam ver muito mais os seus pontos críticos do que as suas potencialidades. Isso, às vezes, até acabava dificultando elas de desenvolverem o seu PDI, porque elas potencializavam seus defeitos. E aí eu tentava mostrar, não, tudo bem, essas questões que você está vendo como os defeitos são oportunidades de crescimento, mas existem muitas fortalezas, como você disse no começo da tua fala, que você pode trabalhar e pode se tornar ainda mais forte nisso, e isso pode ser, na verdade, o teu trampolim para o teu próximo passo na sua carreira. Então, acho que isso também é uma coisa bacana do líder observar, né? Às vezes a gente tem times que têm a sua autoestima abalada e a gente tem que ajudar esses times a enxergarem, né, o seu valor, a sua potencialidade e investirem não só naquilo que eles precisam melhorar, mas naquilo que eles já são bons e que eles podem ainda, né, se tornar melhores ainda e são as suas forças, né? Total. Entra um pouquinho até naquilo que eu comentei no começo, né? Exato. A parte de você alinhar a questão das expectativas. Uhum. Você precisa entender quais são as suas ambições e também, dentro do ambiente que você tá, o que é te demandado. Exato. Né? E você saber exatamente para poder agir em cima disso, né? Uhum. Exatamente, entender esse contexto, né? E aí eu acho que é muito importante, né? Você entender esse contexto e conseguir, de fato, refletir também sobre o teu propósito, o contexto em que você está, qual é o teu papel hoje, que papel você gostaria de desenvolver no futuro, entender quais são as oportunidades, o que falta, e aí você vai se direcionando. E uma coisa que eu acho que é super importante também é verbalizar. Né? Então, às vezes a gente não consegue verbalizar para os nossos líderes o que a gente quer, para onde a gente quer ir, para onde a gente quer crescer, como a gente vislumbra a nossa carreira no futuro. Então, o que eu digo assim, verbalizem, usem o PDI como um instrumento para mostrar, olha, eu estou aqui hoje, mas eu quero daqui a 1 ano, 2 anos, 6 meses, estar aqui. E peçam ajuda dos líderes, porque os líderes estão ávidos também por querer ajudar o seu time a se desenvolver, mas eles precisam saber também qual é a paisagem mental, né, de cada um, né, o que cada um visualiza para o seu futuro profissional. E eu acho que às vezes a gente tem uma certa dificuldade, né, de verbalizar, como você comentou, e eu acho que talvez um passo que é interessante para que ele consiga verbalizar é verbalizar para ele mesmo, né? Exato. Tem aquele momento dele sozinho para poder pensar um pouco, até em voz alta, o que motiva, quais são os passos. Você se imagina nisso? Você se imagina naquilo? Né? Se não é direto numa coisa, é por... como fala? Você vai tirando do caminho aquilo que não faz sentido. Né? Isso não é isso, não é aquilo. E aí você vai chegando, Exato, né? Exatamente. E uma coisa que a gente fazia lá no PDI da Novartis, que era bacana, assim, a gente traçava algumas rotas alternativas. Então, assim, hoje eu sou um analista aqui na área de marketing, eu quero, de repente, minha visão de futuro é ser um gestor na área de marketing. Mas tem a área de vendas que eu me interesso também. Então, talvez o próximo passo da minha carreira prioritário pode ser promovido na área de marketing, mas talvez eu possa me encaixar num desafio de vendas também e seguir um caminho alternativo dentro da minha organização. Então, isso é legal também, conversar com as pessoas de outras áreas, de outras áreas da própria empresa, para entender e também ver onde você se visualiza, onde você se encaixa, que caminhos alternativos teria para sua carreira. Então, é legal também para você visualizar o teu futuro, você conhecer o futuro, né, como eu posso dizer, né, conhecer o que outras pessoas, né, que você... Por isso que os mentores são importantes, né? Então, poxa, eu me espelho naquela pessoa, né? No gestor daquela área. Então, deixa eu conversar com ele, deixa eu entender a trajetória dele, deixa eu entender que passos ele deu e aprender com a experiência dessa pessoa. Então, eu acho que isso pode ser uma coisa muito bacana, sabe? Nos aproximar daquelas pessoas que a gente olha e que a gente fala, poxa, eu admiro, gostaria de
um dia estar ali, então deixa eu entender, né, como que essa pessoa chegou. Então, por isso que a mentoria, essa mentoria que é orgânica, né, que não precisa ser uma mentoria que vem de pessoas e cultura para todo mundo, mas uma coisa que você pode, no café, pode chegar para a pessoa, conversar, marcar encontros periódicos, tomar um café e conversar informalmente sobre as experiências, isso é muito, muito importante. Total. E pode estar no PDI, né? Exato. Pode estar ali descrito, né? Exato. Não, e o que eu ia comentar também essas movimentações, elas não precisam ser somente verticais. Sim, né? sim. Como você comentou, putz, é marketing, mas eu tenho um plano B aqui que talvez seja vendas. Talvez eu faça uma movimentação lateral que vai ser importante também para minha experiência para poder ter mais bagagem para chegar mais para frente, né? Exato. Onde eu quero. Então, o plano de desenvolvimento ele é muito importante por isso. Ele é né? muito, porque é como se fosse essa tua jornada, né? Como se fosse a tua jornada onde você está, quais são os próximos passos que você quer dar e quais são as possibilidades. E a gente sempre vê, às vezes, né, a gente tem a tendência de ver a nossa carreira num movimento linear, né? Assim, sempre na mesma área e subindo de cargo, etc. A escadinha. A escadinha tradicional. Carreira não é escada. A gente já falou isso aqui. Não é, né? Não, exato. É muito mais fluido, né? É sistêmico, né? Você entender que, às vezes, o movimento lateral é super positivo porque vai te abrir a cabeça e você vai aprender muitas coisas de uma outra área que vão te trazer habilidades importantes para você evoluir futuramente. Então, é sempre importante olhar com esse pensamento sistêmico. Total. E, Rafa, a gente está quase chegando ao fim. Rápido, né? Nossa, nem acredito. Mas tem uma pergunta que eu queria fazer para ti, para poder finalizar, que é, para você, qual que é o grande pulo do gato na hora de construir e seguir um PDI? Existe alguma coisa que você olha e você fala, cara, isso aqui foi crucial aqui para essa construção, para eu conseguir seguir? Quero saber. Olha, eu sou alguém visual, né? Eu vim do design, etc. Então, para mim, colocar no papel é fundamental. Assim, eu lembro que eu tive 2 experiências. Uma preenchendo só no sistema, e aí imputando assim, qual é a meta 1, meta 2, meta 3. Então, era uma coisa de input, assim. Não funcionava tão bem para mim. Para mim, o que funcionava, assim, vendo esses movimentos futuros, por isso que funcionou muito essa coisa parece uma viagem, né? Pensar 15 anos, como que eu vou saber? Mas assim, para mim funcionou esse exercício de tentar me forçar, pelo menos a pensar um pouco mais futuro do que eu costumava ver, porque aí me tirou também me abriu outras possibilidades, e eu consegui começar a entender que, então, sei lá, se daqui a 5 anos eu quero chegar a ser líder da área de design, né? Numa região, por exemplo, eu preciso ter alguns passos, tem várias coisas que eu preciso aprender para conseguir chegar nesse objetivo que me parece muito distante. Então, desenhar isso no papel, pegar uma folha 4 ali e falar, olha, então, né, estamos em 2024, em 2026 eu quero estar aqui, em 2028 eu quero estar aqui, são esses movimentos que eu tenho que fazer. Acho que isso é muito bacana porque a gente fazer uma autoanálise, né? Ser muito sincero e honesto nesse momento conosco mesmo, porque é o nosso plano de desenvolvimento individual. Entender o que falta para eu chegar onde eu quero chegar, né? E encontrando esses estágios, né? Então, tem daqui a 2 anos, daqui a mais 4 anos, etc. Me ajudou a ver esses gaps, né? O que falta para que eu olhar pelo que você estava falando do excesso, né? E tirando, né? Então, assim, eu tenho... Essas são minhas fortalezas, essas aqui são minhas oportunidades, vou trabalhar nas oportunidades, e aí, com base nas oportunidades, é que eu vou desenvolver as minhas ações do PDI. Então, isso fez muito sentido para mim, quando eu olhei qual era o próximo passo que eu queria dar, quais eram os gaps, eu vi quais eram, né, os meus gaps e quais eram as oportunidades de desenvolvimento, e aí fazer o PDI muito específico para essas oportunidades de desenvolvimento, que é o que você disse, né, Nina? Não precisamos colocar 700 metas, porque isso vai ser irreal, a gente vai se cobrar demais, a gente não vai conseguir. Então, assim, ser bastante sintético, mas muito preciso também, assertivo. Então, olha, se eu preciso, né, se eu quero... liderar, né, um time que seja, né, um time que não seja só nacional, por exemplo, eu preciso desenvolver essa habilidade de comunicar minhas ideias em outras línguas. Como que eu vou fazer isso? Eu posso fazer um curso que me apoie nisso, eu posso entrar em projetos que viabilizem isso. Então, assim, olhar um pouco esse exemplo que eu dei para vocês, né, é um exemplo real meu, mas eu acho que existem vários outros exemplos que mostram, né, esse gap, e aí a gente consegue planejar as ações muito específicas e começar, né,
né, começar pequeno, né? Porque às vezes a gente, né, pensa muito grande, né? Você olha pro papel e fala, nossa, coisa linda, vou emoldurar. Exato. Coisa linda esse plano, perfeito, né? E aí não consegue executar, né? Não adianta nada. Ou às vezes, assim, como você acabou de se formar na pós-graduação, né? Então, às vezes, um curso de pós-graduação é uma jornada longa, né? Uma jornada de 1 ano e meio, 2 anos, é uma jornada que exige um super investimento de dinheiro, de tempo, né? Então, talvez a coisa do MVP ali, do mínimo produto viável, né? Então, poxa, eu estou pensando em fazer, né? Agora eu tenho estudado bastante inteligência artificial para educação. Então, tem alguns cursos muito bacanas que eu quero fazer, que são cursos mais extensos, mais caros, mas eu falei, poxa, eu não vou fazer isso agora, eu vou começar a fazer alguns cursos menores, vou começar a sentir, a estudar, tentar entender onde tem a zona de oportunidade de crescimento, para que no futuro, quando eu tenha maior conhecimento disso, eu possa fazer um curso de maior extensão. Então, acho que essa coisa do teste, do erro, né, do acerto, do erro, do pequeno, é muito importante. Então, no plano de desenvolvimento individual, o que eu recomendo? Né? Que vocês pensem justamente nessas zonas de oportunidade, mas comecem pequeno, né? Então, poxa, eu quero aprender, né? Quero fazer uma pós-graduação em marketing, legal. Em que área do marketing? De repente tem alguns cursos menores que você possa fazer, ou de repente vá... Até para conhecer mais, né? Exato. Ah, será que é isso mesmo que eu quero? Sei lá. Exatamente. Ler um pouquinho, fazer algo menor. Fazer algo menor, né? E fazer algum projeto especial na organização, algum projeto que possa ser pequeno, mas que você possa começar a testar novas habilidades, Legal. né? Então, acho que essa coisa de começar pequeno, de ir testando, de ir ganhando confiança e entendendo, né, as zonas de oportunidade e realmente amadurecendo e avançando nisso. Mas visualizando, desenhando, sabe? Eu acho que é importante ter ali um template que a gente até conversou, acho que talvez vocês vão criar ali para o pessoal. A gente criou, já compartilhou. Olha Estamos que bom. pedindo aí pra Muito galera. Muito bom, pessoal. Então façam isso, porque eu acho que essa questão de preencher e de visualizar ajuda muito mesmo. Muito. E de olhar, né? Ter essa disciplina de olhar continuamente, né? Então, olhar, sei lá, toda semana, pelo menos, dar uma olhadinha ali, 5 minutinhos no PDI, e pensar, poxa, eu fiz alguma coisa? Até porque, às vezes, a gente não fez e dá um push, né? Putz, não fiz, deixa eu marcar a mentoria com tal pessoa, vou tomar um café com a Nicole ali, que ela vai me ajudar, me contar como foi a experiência na SPM, que eu tô pensando em fazer. Então, assim... Ou ouvir um podcast rapidinho aqui, ou fazer uma pesquisa no Google sobre algum tema, né? Exatamente. Então, essa disciplina de olhar semanalmente, fazer pequenas coisas, não se cobrar muito, mas ir fazendo, né? Porque eu acho que, né, tem uma frase do Bill Gates muito legal que ele fala assim, né? Que um movimento pequeno que você faça hoje, né? Por menor que seja esse movimento, uma pequena mudança de hábito, etc., a gente... pode ter um resultado exponencial disso daqui a alguns anos. Então, a gente, às vezes, superestima o que a gente pode fazer em 1 ano e subestima o que a gente pode fazer em 5, 10. Então, qualquer mudança que a gente faça agora e qualquer novo hábito, qualquer novo olhar que a gente tem agora e que a gente começa a fazer, a gente vai potencializar nosso desenvolvimento muito no futuro. Então, por isso que eu acho que a gente tem que ter esse movimento, que é um movimento pequeno, mas constante e sempre, né, de testar, aprender, errar e ajustar e evoluir. Né? Acho que esse é o movimento. Ai, maravilhoso, Rafa. Não, sério, amei. Amei. Que bom, gostei muito também, que pessoal. Que demais, que conversa boa. Agora uma extra aqui pra gente acabar, que vamos lá. É um pouco além, assim, disso. Qual foi a última coisa que você aprendeu, Rafa? Eu acho que a última coisa que eu aprendi foi num evento que eu tive há muito pouco tempo sobre inteligência artificial, e a gente estava falando muito sobre essa questão de como, né, as pessoas têm tido, né, reações diferentes à inteligência artificial, algumas com medo e outras pessoas muito empolgadas, muito entusiasmadas. Mas acho que o que eu aprendi é que a gente tem que seguir o flow da vida, e eu acho que essa questão da inteligência artificial, ela segue esse flow. Eu acho que a gente não pode ir contra esse movimento, mas a gente tem que aprender como usar tudo isso que está acontecendo e potencializar, né, a nosso favor, a favor realmente do nosso desenvolvimento. Então, acho que essa foi a última coisa que eu aprendi, que existem alguns movimentos que a gente não pode ir contra, e é bom a gente né, aproveitar esse flow e fazer com que a coisa, né, aconteça e aproveitar e surfar a melhor onda possível desse movimento. Sensacional. É isso. Rafa, muito, muito obrigada por ter topado, por ter compartilhado tanta coisa legal, sabe? Tanta experiência sua, tanto
conhecimento que eu acho que pode ajudar, pode inspirar outras pessoas. Eu tenho certeza que vai ajudar. Então, queria muito te agradecer mesmo. Obrigado, E Ani. a gente fica de portas abertas aqui para te receber quando você quiser voltar. Não, com certeza. E vocês também fiquem à vontade, depois se quiserem me adicionar lá no LinkedIn, a gente bate um papo. Como você tá no LinkedIn? Eu tô como Rafael Toledo, pessoal, LinkedIn/R Toledo. Então, quem quiser me adicionar, fique à vontade, vou ficar muito feliz de conversar com vocês aí, da gente trocar experiências. Boa, Rafa. Obrigado. Valeu demais. Muito obrigada. Pessoal, espero que vocês curtam, absorvam o máximo que vocês puderem, coloquem em prática. É isso que a gente quer. A gente quer crescer e a gente quer que as pessoas cresçam junto com a gente sempre. Então é isso. Um beijo e até o próximo Yandecast.